entre esses dois manuscritos, os sinaíticos e os vaticanos, há mais de 3.000 contradições. Veja bem, você tem dois manuscritos que são usados para uma tradução. O manuscrito A e o manuscrito B, eles discordam entre si, em média, 3.000 vezes. É muita coisa. Então, se eles discordam entre si, em média, 3.000 vezes, um dos dois tem que estar errado. Não tem como os dois estarem certos. Ou um dos dois estão errados, ou os dois estão errados. Correto? Estão entendendo, irmãos? Um dos dois necessariamente precisa estar errado. Como nós vamos confiar em um documento que discorda entre eles mais de 3.000 vezes? Simplesmente acreditando que por ser mais antiga, mais fiel. Isso não faz sentido. Outro problema que tem com esse pressuposto: será que Deus escondeu a sua palavra até o século XIX? Se esses manuscritos encontrados no século XIX, eles são a expressão fiel da palavra de Deus, será que até o século XIX a igreja não esteve com a palavra de Deus em mãos? Será que Deus inspirou a sua palavra, prometeu preservá-la, mas escondeu ela do seu povo? E por último, abrindo um parênteses aqui, nós passamos muitos anos, os teólogos, lutando contra o que é chamado de liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, fiel, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. O liberalismo teológico crê que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, mas que nem tudo que está aqui é a palavra de Deus. E os teólogos passaram anos combatendo o liberalismo teológico. E agora, essas mesmas pessoas que passaram anos combatendo o liberalismo teológico, elas vão dizer que esses textos são fiéis, sendo que esses textos contradizem os textos que foram usados por toda a história. Então, se nós aderirmos ao texto crítico, nós estamos dando razão ao liberalismo teológico. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Ela não é toda suficiente, toda inspirada, toda inerrante. Então, para uma pessoa que apoia o texto crítico, é necessário aqui, por último, fazer uma reconstrução do texto. O texto que nós usamos por toda a história, nós descobrimos que esse texto ele não é o padrão exato da palavra de Deus. Nós vamos reconstruí-lo. Nós vamos reconstruir o texto a partir do critério da antiguidade. Isso fere a doutrina da preservação da Escritura, dos textos que nós vemos aqui. Se nós cremos que Deus prometeu preservar a sua palavra, nós cremos que ela não precisa ser reconstruída. Ok? O segundo tipo de texto usado para traduzir a Bíblia é o que é chamado de texto majoritário. É conhecido também como texto bizantino, tradicional, eclesiástico, etc. Tem vários nomes que são dados para ele. Por que majoritário? Porque ele se baseia na maioria de manuscritos. Então, eles pegam a maioria dos manuscritos gregos que concordam entre si e eles dizem: aqui está a palavra de Deus. Como eu disse, nós temos em média 5 a 8 mil manuscritos. Então, chega-se lá os manuscritos gregos e todos aqueles que concordam entre si é a expressão da palavra de Deus, a maioria. Esse é o pressuposto, maioria de manuscritos. O primeiro, texto crítico, antiguidade, textos mais velhos. O segundo, maioria de manuscritos concordantes. Qual o problema de crer no texto majoritário? De que a palavra de Deus está na maioria dos manuscritos concordantes? Primeiro, é que nunca foi feita uma análise dos 5 mil dos 8 mil manuscritos. Ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém conseguiu cotejar a palavra, verificar ali 5 ou 8 mil manuscritos. O que foi verificado foram centenas deles. 200, 300, 400, não sei exatamente, mas foram centenas. Ninguém conseguiu verificar os 8 mil manuscritos. Então,
Se você pega, por exemplo, 100 manuscritos, e desses 100 você encontra em 90 manuscritos dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo não era Deus. Em 90 manuscritos está escrito que o Verbo não era Deus. Em 10 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você for por questão numérica, pelo que concorda mais entre si, você vai concluir que Jesus não é Deus. 90 diz que ele não é Deus, apenas 10 dizem que ele é Deus. Então, se for por uma questão numérica, a conclusão que nós temos que chegar nós não cremos na divindade de Cristo. Ele foi meramente um homem, uma pessoa mais iluminada que os outros, mas não foi Deus. Só que você não tem como fazer esse cálculo de todos os manuscritos se você não checar de fato todos eles. Seria necessário checar os 8.000 manuscritos, ou pelo menos 50% deles, para saber qual que traz mais concordância entre si. Isso não é possível. Então, se nós crermos na questão numérica, nós teremos que ser subjetivos. Nós estamos partindo de um pressuposto que não necessariamente pode ser verdade, e com isso nós podemos ferir e deixar de crer em coisas importantes da palavra de Deus. Assim como o texto crítico, o texto majoritário ele também acaba fazendo uma reconstrução do texto a partir do critério numérico. Ele também fere a doutrina da preservação das Escrituras. Deus prometeu preservar a sua palavra, e se Ele prometeu, essa palavra precisa estar na mão da igreja. Está dando para entender, irmãos? Está ficando claro? Tem alguma dúvida? Irmãos querem fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Por fim, o terceiro tipo de texto usado para traduzir a Bíblia é o textus receptus, ou o texto recebido. Ok? TR, o texto recebido, ele foi usado pelos pais da igreja. Os pais foram os discípulos dos apóstolos de Cristo. Então, eles foram usados pelos pais da igreja. Ele não foi o texto usado na época da Reforma Protestante. Quando tivemos a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, foi com base no texto recebido que nós tivemos essa reforma. Esse texto predominou durante a história e ele foi traduzido e chegou até nós. Por isso nós o chamamos de texto recebido. Não é um texto que precisa ser reconstruído com base em antiguidade ou com base em quantidade de manuscritos. É um texto que sempre esteve nas mãos da igreja. Passou pelos pais, pela Reforma Protestante, passou pelos apóstolos original, chegou até nós, quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia Almeida que nós temos hoje em mãos. O pressuposto do texto recebido, que eu creio ser o verdadeiro texto, o texto mais fiel que nós temos, é o seguinte: Deus inspirou e prometeu preservar a sua palavra, então ela sempre esteve nas mãos da igreja. Ela não precisa ser reconstruída, precisa apenas ser recebida. Esse é o pressuposto. Nós cremos na inspiração e preservação da palavra de Deus. Enquanto alguns vão se basear no critério de antiguidade, aquilo que é mais velho é melhor. Outros vão se basear no critério de quantidade, aquilo que tem mais é melhor. Nós nos baseamos pela fé naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra é inspirada e eu prometi preservá-la. A erva vai cair, vai secar a flor, mas a minha palavra vai permanecer para sempre. Esse é o pressuposto do TR, do texto recebido e da Bíblia que nós temos em mãos. Então, para sabermos qual o melhor texto para se traduzir uma Bíblia, basta que olhemos para toda a história e verifiquemos qual texto sempre esteve nas mãos do povo de Deus. Então, para saber se os irmãos entenderam, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Qual o pressuposto do texto crítico? É baseado em quê? Por que eles entendem que é mais fiel? Porque ele é mais antigo. O texto majoritário
porque Deus inspirou e prometeu preservar a sua palavra, e glória ao nosso Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Vamos, o pastor pediu para repetir, então vamos lá. Texto crítico. Qual é o pressuposto de quem adota o texto crítico? Ele é mais antigo. Já só ele, né? Vamos lá, ele tem uma voz alta aí, né? Qual é o pressuposto de quem adota o texto majoritário? A maioria dos manuscritos. E qual é o pressuposto de quem adota o texto recebido? Porque ele sempre teve na mão da igreja. Tá. E qual dos três é melhor? Porque ele sempre teve na mão da igreja. Como que é o nome do que sempre teve na mão da igreja? Ai, meu Deus do céu. Você pegou. Recebido. Foi sempre passado de mão em mão, né? Foi passado pela tradição. É isso aí. Tem bastante coisa no final eu faço. Vamos lá. Receptos. Receptos é a mesma que recebido, porque é chamado de texto receptos, né? Mas receptos e recebido é a mesma coisa. Receptos, recebido. Traduções diferentes. Isso aí. Então, irmãos, veja bem. Então, os critérios para fazer uma tradução bíblica a partir do texto recebido. Veja bem, enquanto o texto crítico se baseia no mais antigo, que é uma minoria, o texto majoritário no que é maioria, o texto recebido para fazer uma tradução bíblica ele se baseia no seguinte: nos manuscritos gregos, se baseia nos lecionários. Lecionários eram os livros discipulados que eram usados na igreja antigamente, chamados de lecionários antigos, livro discipulado, tá bom? Baseia nos lecionários, verifica os lecionários, verifica as versões antigas, versões gregas, versões latinas, né, as traduções antigas, verifica as citações dos pais da igreja, aquilo que os pais da igreja citaram no texto da palavra. Então, quem vai traduzir o texto recebido, ele verifica tudo isso. Ele não fica preso só à antiguidade ou só à novidade, ele vai observar se tudo isso está concordante entre si, tá bom? Então isso é mais seguro, mais fiel, e assim que deve ser feito. Aí tem algumas acusações que são feitas contra o texto recebido. Aqueles que não creem simplesmente na inspiração e preservação, ou que até dizem crer, mas cujos pressupostos não condizem com a crença, eles vão dizer o seguinte: mas os pais da igreja cometeram muitos erros, como nós vamos confiar nos pais da igreja? Mas o que está sendo levado em conta aqui não é a interpretação que eles tiveram do texto bíblico, são as citações que eles fizeram no texto bíblico. Você pega um documento do pai da igreja, você começa a analisar. Tem um documento aqui, o Sinaísmo de Vaticanos, que é do século IV, que ele não traz esse texto. Mas lá no século II, um pai da igreja citou esse texto. Então, se ele citou no século II e não tem no século IV, por que não tem no século IV? Então veja bem, só de citações, teve um homem chamado acho que é Ben Burgo, né? Era um defensor do texto recebido. Ele fez um apanhado de citações dos pais da igreja, e ele encontrou 89.489 citações do Novo Testamento na boca do pai da igreja, dos escritos do pai da igreja. 89.489 citações. E ele disse que é possível você escrever todo o Novo Testamento a partir das citações que os pais da igreja fazem da Bíblia. Então é muito importante fazer esse apanhado. Outra acusação que é feita contra o texto recebido: vocês se apegam muito à tradição da igreja. Onde está o só a Escritura? Vocês não dizem que é somente a Escritura? Por que vocês estão se apegando à tradição da igreja quando vocês olham para documentos antigos, para o que os pais disseram, para o que estava escrito nos lecionários, nas traduções antigas, nas versões gregas, latinas? Pelo contrário, é por nós crermos que Deus prometeu preservar a sua palavra ao longo da história que nós ficamos todos esses documentos. É por dependermos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: eu vou preservar a minha palavra na mão da igreja. Então, quando alguém no texto
recebido vai checar onde está o texto fiel, ele vai procurar na mão da igreja, porque Deus prometeu que estaria lá. Deu para entender isso, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Outra acusação. Os manuscritos que são usados como base para... Então vamos recolher a oferta, irmãos. Outra acusação que é feita contra o texto recebido. Os manuscritos, as cópias do texto recebido, elas são tardias. As nossas são mais antigas, as de vocês são tardias. Nós, os textos críticos, temos manuscritos do século IV. Então, como eu já disse aqui, a antiguidade não é necessariamente sinal de fidelidade. Já expliquei para os irmãos. Segundo, as cópias do texto recebido, elas são mais novas devido ao uso. Quem aqui tem um livro, um amigo que usou demais? O que acontece? Começa a dar orelha, começa a se desgastar. Então, o que explica o texto recebido não ter cópias tão antigas? O uso, a igreja usava constantemente. Se a igreja usava constantemente, são textos bons. Os textos ruins, eles escondiam dentro de higienizados, são vasos. Eles escondiam para não serem usados. Se um texto tinha erro, eles faziam: vamos esconder esse texto para que não seja usado. E os textos que eram usados, que eram bons, eram usados constantemente. Então tinha que estar sempre copiando. Fazia cópia, porque se desgastava muito rápido. Então, se você achou um texto do século XIX, é um texto que foi guardado por muito tempo. Por que foi guardado? Provavelmente não era um texto tão bom assim. Okay? Então, outra coisa. Embora as cópias do texto recebido são mais tardias, mas elas estão de acordo com o testemunho dos pais, dos missionários, dos documentos antigos. Então, são documentos mais novos, mas que dizem a mesma coisa que os pais da igreja já diziam lá atrás, antes do século IV, quando foram achados esses documentos ruins. Então, você pega, por exemplo, uma cópia do texto recebido do século 6, 7 e 8. Aqui. Aí você tem aqui os manuscritos achados do século IV. Aqui não fala, por exemplo, da divindade de Jesus. Aqui fala. Século VIII fala, século IV não fala. Aí vamos dizer, o século IV é mais fiel porque está mais próximo do original. Só que você tem aqui no século II pessoas falando da divindade de Jesus o tempo todo. Então o século 8 aqui está de acordo com o século 2 aqui. Então não necessariamente isso aqui é mais antigo do que isso aqui, dá para entender? Isso é mais antigo, embora esteja no século 8, porque já foi dito lá no século 2. Então vamos lá para a parte prática do negócio agora. Os irmãos estão com a Bíblia aí, irmãos? Me ajuda aí, irmãos. Mateus, vamos fazer a comparação de alguns textos. Foi uma explicação rápida, irmãos, é muita coisa sobre isso, tá bom? Eu dei uma explicação rápida, não é um assunto assim que dá para ser exaustivo, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro para os irmãos. Texto crítico ou minoritário se baseia em manuscritos que foram achados no século XIX e dados do século IV. Eles dizem que são mais fiéis por causa da antiguidade. Texto majoritário se baseia na maioria dos textos gregos. São mais fiéis porque cada maioria. Também vimos que não necessariamente. E o texto recebido se baseia na palavra de Deus, que diz que inspirou e preservaria a sua palavra, que ela sempre estaria na mão da igreja. Então vamos fazer uma comparação de texto aqui. Mateus 9, versículo 13. O Vinícius está com a NVI aí, Vinícius. O pastor Wagner está com uma... Século 21. Usa século 21 que eu estou com a CF. Quem tiver com a CF. Mateus 9, 13. Pode ler, mas. Adiante dali, eu assentava na recebedoria de um homem chamado Mateus. Ele disse: segue-me. É 9, 13, irmãos. É 13. 9,
13. Ide, porém, aprender significa misericórdia. Quero que não sacrifique, porque eu não vim a chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vinícius, lê na NVI. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Cadê o arrependimento? Como que está, pastor, no século XXI? Ide, pois, e aprendei o que significa. Quero misericórdia. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mas pecadores. Vim chamar os pecadores para quê? Uma coisa é você dizer, Jesus veio chamar os pecadores. Outra coisa é você dizer, Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Imagina uma pessoa pregando esse texto com uma tradução que omite a palavra arrependimento. Se o homem é um pregador fiel, ele vai se ater ao que a Bíblia diz. E se a Bíblia que ele está não traz a doutrina do arrependimento, ele não vai falar sobre ela. Entende? Então o século XXI ele veio e não traz a palavra arrependimento, e isso fere uma doutrina grave da Escritura, que é a doutrina do arrependimento. Na CF tem o arrependimento. A Márcia leu lá, né? Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ok? A século XXI e a NVI, elas são traduções mais modernas que são baseadas, né, em muitos lugares no texto crítico. Deixa eu fazer um adendo aqui para os irmãos. Ninguém consegue fazer uma Bíblia só de texto crítico, porque os documentos são muito poucos. O texto crítico, para ele criar uma Bíblia, para alguém criar uma Bíblia com base no texto crítico, ele precisa se utilizar do texto recebido. Então eles rogam ter o melhor texto para si, mas o texto que eles têm nem completo é. Eles precisam se utilizar do texto que sempre esteve nas mãos da igreja e acrescentar aquele texto que eles entendem ser verdade, porque está nos manuscritos deles, e tirar desse texto o que eles entendem não ser verdade, porque não está nos manuscritos deles. Ok? Então aí eles omitiram a palavra arrependimento. Um ponto 1-0 para a CF, hein? Esse eu recebi no 1, texto bíblico 0. Vamos lá, Marcos capítulo 1, está pertinho de Mateus aí. Marcos capítulo 1, versículos 2 e 3. Marcos 1, versículos 2 e 3. Vamos lá. Seu santo. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo até a tua casa, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vês? Vós não ficarão no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então olha só, como está escrito aí diz nos profetas. É isso? A CF está com a CF aqui, texto recebido. Como está escrito nos profetas. Pastor, como que está na Marcos 1, verso 2 e 3? Vinícius, quando o pastor acha, como que está aí na NVI? 2 e 3. É. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Pode parar, Vinícius. Então, solta aí. Conforme está escrito no profeta Isaías. 1:3, né? A sua é o que? Almeida corrigida? Revista corrigida. Segura isso. Profeta Isaías, Vinícius, NVI, profeta Isaías, pastor. 1:3. 1, 2 e 3. Só o início do 2 aí mesmo. Conforme está escrito no profeta Isaías. Ok, no profeta Isaías. A CF, conforme está escrito nos profetas. Nos profetas ou no profeta Isaías? Nos profetas. Por quê? Vocês analisarem o verso 2 aí, é um verso que está lá em Malaquias 3, versículo 1. E o verso 3 é um verso que está em Isaías 40, versículo 3.
Ele fala, conforme está escrito, nos profetas, e vai citar dois textos. O primeiro texto, que é do verso 2, está em Malaquias 3:1. E o segundo texto, que está no verso 3, está em Isaías 40, versículo 3. Profetas. Não é só no profeta Isaías. Isaías não cita a citação de Malaquias. Ok? Então, a corrigida, a NVI e a século 21 deram uma escorregada aí. Tá bom? Vamos lá, Marcos. Olha, irmãos, a Bíblia não se contradiz. Tá bom? Nós cremos na inerrância da palavra de Deus. Então isso é um problema. Não é um problema para nós, né? É um problema para as traduções modernas. Marcos 1, versículos. Marcos 1, 29. Vamos lá. 1, 29. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, Pedro, com Tiago e João. Pode continuar, mas. 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, Uhum. e logo lhe falaram dela. Ok. Então aqui é o relato da cura da sogra de Pedro. Ok? Agora lê, Márcio, o versículo 39. Pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Pregava na sinagoga dele por toda a Galileia e expulsava os demônios. Lucas, mantém aberto aí em Marcos 1, 29 e veja Lucas. Eu já achei aqui, Lucas 4, 44. Lucas 4, 44 diz o seguinte. Bom, 43. É o mesmo relato aqui, irmãos, em Lucas, da cura da sogra de Pedro, vai dizer o seguinte: ele, porém, lhes disse: também é necessário que anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia, do mesmo jeito que você leu no texto de. Agora, leia para mim alguém em Lucas 4, 44, o que está escrito na NVI, na século 21. Da Judéia. No século 21 está como, pastor? Século 21. E ele prosseguiu pregando nas sinagogas da Judéia. A CF, tanto em Marcos como em Lucas, vai dizer que Jesus estava pregando na sinagoga da Galileia. Da Galileia. Mas aí deveria ser século 21 e alguns outros baseados no texto bíblico, vai trazer em Marcos, sinagoga da Galileia, e em Lucas, sinagoga da Judéia. E ele faz até um comentário no rodapé aí, não vai, Cristo? Olha ele também na sua Bíblia. 4,44 aí. Alguns manuscritos dizem Galileia. Eles comentam no rodapé aí, para ficar mais feio o negócio. Gente, se no próprio livro de Marcos deles está escrito Galileia, eles vão colocar em Lucas que é Judéia e vão colocar que alguns manuscritos dizem Galileia, não faz sentido. Bom, vamos lá. Atos 9, versículos 5 e 6. Irmãos, eu vou correr aqui. Volta um pouquinho, Vinícius. Atos 8, versículos 36 a 38. Atos 8, 36, pode ler. E prosseguindo, século 21. Século 21. E prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água que me impede de ser batizado? Filipe disse: permitindo, se creias de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então lhe mandou parar a carruagem, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe batizou-o. Ok. Vinícius, o verso 37 na NVI está aí? Ele tem algum comentário sobre ele? Muitos manuscritos antigos não traduzem o verso 37. Aí também, pastor? Então que eles colocaram o versículo, mas colocaram um adendo, né? Colocam em colchetes às vezes. Quando não retira, eles
colocam entre colchetes ou colocam comentário no rodapé. Esse não traz verso. Qual é o verso 37? Disse Filipe, olha só. O eunuco, ele faz uma pergunta. Isso aqui é contexto interno do texto, tá? Não precisa nem muito esforço. O eunuco faz uma pergunta. Vocês vão lembrar que durante toda a viagem eles estão conversando. O eunuco vai perguntando e o Filipe respondendo, né? E aí aqui no verso 36 o eunuco pergunta assim: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Gente, quem faz uma pergunta espera o quê? Uma resposta, né? Se esse verso 37 não existisse, seria simplesmente assim, ó: o que impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro e descer logo da água. Ele vem respondendo a viagem todas as perguntas do eunuco. Quando ele pergunta o que impede que seja batizado, ele pega o eunuco para uma. Não faz sentido. Tem uma pergunta aqui, tem uma resposta. É lícito se você crer de todo o coração. Okay? Por que vamos algumas vezes omitir isso? Porque isso aqui é uma forte evidência da doutrina do batismo por imersão. É do credo batismo. Então é muito simples uma pessoa que vai dizer uma Bíblia que não crê no credo batismo, que alguém precisa crer para se batizar, ele simplesmente omite esse texto. Você não precisa dizer que precisa crer de todo o coração para poder se batizar. Okay? Então a ACF traz no verso 37, algumas trazem, mas colocam um adendo, tá bom? Tá quanto para a CF? Rodeado. Atos 9, logo na frente aí. Atos 9, versículos 5 e 6. Versículo 5, Século século 21. 21, versos 5 e 6. Olha lá. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Versículo 6: mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisa fazer. Vinícius, ele veio. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. A CF, gente, e disse: quem é Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus a quem me persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não está aí. Também não está aí. E que Paulo, tremendo e atônito, diz: Senhor, o que queres que eu faça? Está omitido que ele está tremendo e atônito. Omite a pergunta que Paulo faz. E disse do Senhor: levanta-te e entra. Gente, não é óbvio. O que queres que eu te faça? Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. O próprio texto requer uma resposta à pergunta. Então não faz sentido tirar dizendo que não está nos melhores manuscritos, melhores com base na antiguidade, ou com base na antiguidade. Tiraram a pergunta e tiraram a resposta. Não, na verdade a resposta de Jesus aí até tem, né? Lá de será dito, mas não tem a pergunta, não diz que Paulo estava tremendo e atônito, não diz que Jesus falou para ele que é tudo para ele recalcitrar contra os aguilhões. Oi? E aqui diz que ele está tremendo, atônito, e pergunta: o que eu vou fazer? Jesus responde. João 7, 53. Esse é um pouco mais. Esse aqui é o texto da mulher. João 7, a partir do 53 até o 8, 11, mas não vamos dizer tudo não, tá? Dá uma explicação para os irmãos. Esse texto geralmente não tiram ele da Bíblia. Esse texto é um texto que geralmente não tiram, é uma porção muito grande. João 7, 53 até. É porque vai do capítulo 8 também até o verso 11, tá lá. Até 8, versículo 11. A gente vai falar sobre esse trecho aqui. Esse trecho. Não precisa ler, não. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui eu vou explicar aqui agora. Veja bem, esse é um texto mais longo, o texto da mulher que foi apanhada no ato de adultério. O texto bíblico ele geralmente não tira esse texto da Bíblia.
Mas geralmente eles vão colocar entre colchetes ou colocar um comentáriozinho falando que os melhores manuscritos não estão. Né? Não sei se está aí na NVI, século XXI. Está escrito o que aí, pastor? Capítulo 7, versículo 52. Alguns manuscritos antigos trazem o profeta. Não, dos 53 em diante, 53 a 8:11. Em cada um foi para a sua casa, com o trecho de 7:53 a 8:11, não consta para a maioria. Desde 7:53 até 8, versículo 11, não consta na maioria dos manuscritos. Aí tem um comentário? Mesma coisa. Então eles colocam o texto, mas lançam uma dúvida. Imagina, irmão, se você está lendo a sua Bíblia na sua casa, aí você vê lá no rodapé, esse texto não conta nos melhores manuscritos, ou na maioria dos manuscritos. Gente, como assim? O que você vai fazer, né? Será que isso aqui não é palavra de Deus? O que eu estou aprendendo? Nossa, eu precisaria estar com um irmãos aqui, mas provavelmente eles são um texto crítico, então vai ter um adendo, igual a esse aí. Então agora, deixa eu explicar rapidamente o contexto interno aqui do texto, olha só. Em João 8, em João 7, no versículo, deixa eu anotei, fica mais fácil. Não anotei, vou achar aqui rapidinho. Versículo 40, João 7, João 7, versículo 32. Estou voltando um pouquinho para explicar o contexto para os irmãos. João 7, 32 diz o seguinte: os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. Murmurava de quem? Jesus. Jesus estava lá no seu discurso diante da multidão. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prender. Guarda aí o verso 32. Os fariseus, eles não estavam com Jesus, eles mandaram os servidores ir prender Jesus. Aí no versículo 45 diz assim, versículo 44: e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Eles não prenderam Jesus, eles foram para prender, mas não prenderam. Verso 45: e os servidores foram ter com os principais sacerdotes fariseus, eles voltaram para onde os fariseus estavam, e os fariseus lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Eu não mandei vocês irem lá prender Jesus, por que vocês voltaram sem ele? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam depois os fariseus: também vós fostes enganados? E aí o texto continua, e você vai observar que cada um foi para a sua casa. Ou seja, os fariseus não estavam com Jesus no relato de João capítulo 7. Quando você vai para João capítulo 8, versículo 12, vai dizer o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, olha só, se o texto não existisse, se esse texto da mulher adulta não estivesse aqui, em João 7 até o verso 53, os fariseus não estão com Jesus. Se o texto voltasse no versículo 12, como eles dizem que deve voltar, os fariseus já estão com Jesus. Não faz sentido. Estão conseguindo entender? Em João 7, 53, eles não estão com Jesus, eles vão dos servidores, eles voltam sem Jesus. Quando chega no verso 12, depois do relato da mulher adulta, que segundo eles não deveria estar na Bíblia, ele fala aqui no verso 13: disseram depois os fariseus: tu testificas de ti mesmo. Como que os fariseus estavam com Jesus se antes eles não estavam? A resposta está no texto da mulher adulta. Esse texto se faz necessário para que os fariseus estejam com Jesus. Verso 1 do capítulo 8: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os
escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Agora faz sentido eles estarem com Jesus lá na frente, porque eles trouxeram a mulher apanhada em adultério. Então esse texto é um texto inspirado por Deus, é fiel à palavra de Deus, ele precisa estar aqui. Ninguém precisa ter dúvida sobre esse texto. Teve um pastor aí na internet que, quando chegou, estava explicando, expondo para a igreja de João, quando chegou em João capítulo 8, ele pulou, foi dar uma palestra sobre crítica textual para explicar por que talvez esse texto pode não estar na Escritura. Objetivo para a igreja, a palavra de Deus. E por último, irmãos, 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. Até aqui tudo ok, irmãos? Está claro? São 10 horas. Tem até aqui. 1 João 5, versículos 7 e 8. Você falou até 10 e 10, não é? João 5, versos 7 e 8. Versos 7 e 8. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Ok. E três são os que testificam na terra, tudo. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam um. O Espírito, não, três são os que testificam no céu e três são os que testificam na terra. Ok? Vinícius, NVI. 7. Há três que não testemunham: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Não diz que testifica na terra, não diz que o Pai testifica. 8 diz. Então, vocês perceberam aqui, irmão, aqui está ferindo a doutrina da Trindade. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Pastor, século 21 está como? Versículo 7. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. Os três concordam entre si. Então o verso 7 na NVI, no século 21 e nas outros livros que tem texto crítico, eles omitem que três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um, ok? Agora veja bem, os versículos 9 e 10 dizem que o Pai dá testemunho do Filho. Olha aí, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse que seu Filho testificou. O Pai, no versículo 9 e 10, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho, quem é Deus não crê que Deus o fez, porquanto não crê no testemunho que Deus e seu Filho deu. Os versos 9 e 10 dizem que o Pai dá testemunho do Filho. E onde no contexto aqui de 1 João, o Pai dá testemunho do Filho? No versículo 7. Não precisa voltar lá no Evangelho de João ou procurar outro texto onde o Pai está dando testemunho do Filho. No próprio verso 7 diz que três são os que testificam: o Pai, a Palavra e o Espírito. Aqui é, né? Em algumas versões eu omitido. Então, por quê? Certamente porque alguém não queria, por algum motivo, enfatizar uma doutrina da Trindade. Tem também o testemunho externo desse texto. Veja bem, o testemunho externo é o que é chegado, o que foi dito, né? Se no século IV esses escritos achados não continham esse verso, então nós temos o testemunho da história onde muitas pessoas citaram. Por exemplo, os pais da igreja citam, os livros de doutrina citam, as versões antigas contêm esse versículo, a antiga Vulgata, que é do ano 157, século II, contém esse versículo. A Vulgata é a versão latina, tá? Ela contém esse versículo. A Pesquita Siríaca, do ano 150, século II, contém esse versículo.
Clemente de Alexandria cita essa passagem no ano 180, século II. Tertuliano cita essa passagem em 220. Cipriano cita em 250. Tudo século 2 e 3. Aqui 220, 250 já é século 3. No século IV, nós temos a tradução dos valdenses que cita essa passagem. Atanásio cita, Basílio cita, Agostinho de Hipona cita, e vários outros citam essa passagem, no verso 7, dando testemunho da Trindade. Então esse é um texto que sempre foi crido pelo povo de Deus. Não tem como tirá-lo da Escritura. E tirá-lo fere a divindade do Senhor Jesus Cristo e o testemunho da bendita Trindade. Um outro texto, eu não vou falar dele aqui. Rapidinho, acabando. Marcos 16, versículos 9 a 20. É uma porção gigante. É aquele texto que fala que em meu nome vocês expulsaram demônios, pegaram serpentes, falaram em novas línguas, né? Se foi picados, mal nenhum lhe farão. Esse texto aí. Muitas versões trazem esse texto, como vocês aí devem ter algum comentário em rodapé, mas eles vão argumentar que os melhores ou os mais antigos, ou muitos manuscritos, não trazem esse texto. Mais uma vez, eles estão lançando dúvida sobre o final do texto de Marcos. Né? Do verso 9 ao 20, segundo eles, não deveria existir esse texto na Bíblia. Não é palavra de Deus. Uma porção gigante, um absurdo. Né? Mas vamos lá, a acusação deles é o seguinte: Marcos 16, verso 9 ao 20. Tá bom? Qual a acusação deles? Eles não contêm nos manuscritos mais antigos. Segunda acusação: o estilo do final do livro de Marcos é diferente do restante. Logo, não foi Marcos que escreveu isso, foi alguém que colocou posteriormente. Terceira acusação: o nome de Jesus não aparece nessa porção final. Como a gente vai saber que foi Jesus que morreu e ressuscitou? A resposta é: primeiro, não contém nos achados do século IV, mas Irineu citou esse texto no século II. De onde que ele tirou isso? De onde que Irineu citou esse texto do século II? Quem argumenta que não tem no século IV, mas Irineu citou no século II. Segunda resposta: Irineu foi discípulo de Policarpo. Policarpo, que era discípulo do apóstolo João. Então eles foram muito próximos ali, né? O apóstolo João, Policarpo e